Eu acho que falar sobre sucesso, como fazer para chegar lá, talvez tenha sido um dos temas que mais ocupou minha cabeça durante alguns anos. E eu comecei, como toda pessoa que gosta de desenvolvimento pessoal, que ou quer conquistar alguma coisa na vida, eu comecei pelo caminho tradicional. Comecei lendo Pai Rico, Pai Pobre, depois eu fui ler Poder do Hábito, Segredo da Mente Milionária, Pense em Riqueza, Segredo da Manhã. E passei por todas essa literatura comum de desenvolvimento pessoal, tentando encontrar a fórmula do sucesso. E aí, nessa caminhada, eu encontrei um autor que hoje ele é meu segundo autor preferido, que é o Arnold Bennett, que ele fala de sucesso de uma forma que eu nunca vi ninguém falando. E aí, em cima do que ele diz, eu desenvolvi um estudo, uma teoria, uma hipótese de como é que a gente pode fazer para construir esse mapa do sucesso para aumentar a velocidade e a probabilidade da gente chegar lá. Basicamente, o Bennett vai dizer que existem tipos de sucesso e que conhecer o tipo de sucesso que pode ser replicado é um dos segredos para conseguir chegar lá. A ideia desse vídeo aqui é passar um pouco por essa tese que é a tese do Bennett. O Bennett vai dizer que existe um sucesso que ele é simplesmente um sucesso pela sorte. Imagina o caso, por exemplo, da Juliette. Ela entrou no BBB, as pessoas gostaram dela. E porque as pessoas gostaram dela, ela teve muitos seguidores. E aí ela saiu do BBB muito famosa. Existe mérito ali. A personalidade construída, a genuinidade, o fato dela ter sido selecionada, de ter ido pro BBB e ter ficado ali dentro e ter vencido as provas. Existe mérito, mas ainda assim, se uma pessoa como essa, ela resolvesse vender um curso sobre como crescer no Instagram, provavelmente não seria um bom curso, porque a forma como ela fez para chegar lá não pode ser replicada. E qualquer teoria que ela viesse a desenvolver sobre como crescer no Instagram não seria exatamente o que ela fez para chegar lá. Então você teria essa dificuldade de casamento entre como é que a gente sabe se aquilo que ela está falando é verdade e como é que a gente sabe se aquilo que ela está falando só funciona porque ela é a Juliette. E aí você teria um caminho para o sucesso que não é replicável. Esse aqui é um exemplo extremo, mas muitas vezes quando a gente pensa em sucesso, principalmente do ponto de vista financeiro e de negócios, a gente está olhando para pessoas que construíram coisas onde a sorte foi um fator primordial. E aí quando você olha para uma pessoa dessa e você pensa, cara, eu vou me inspirar nessa pessoa, você provavelmente não vai conseguir replicar aquilo que essa pessoa está fazendo. E ter consciência disso, de novo, longe de tentar tirar o mérito daquelas pessoas que conquistaram o que conquistaram, porque no final das contas a realidade é elas conquistaram. Mas você precisa ter consciência dessa distinção para que você não tente replicar um caso de sucesso de uma pessoa e aí no meio do caminho você perceber que não dá para chegar lá pelos mesmos caminhos que aquela pessoa chegou. O segundo tipo de sucesso é o sucesso estatístico. O sucesso estatístico, ele é simplesmente a ideia de que algumas pessoas precisam vencer. Quando a gente pega a quantidade de coisas que pode acontecer no universo, do ponto de vista de estatística, algumas coincidências elas se tornam quase míticas. Se você pesquisar na internet, tem diversos casos que você olha e pensa, tipo, cara, isso aqui tem que ter algum significado, porque não pode ser só um empilhamento de variáveis. Então, alguns que eu lembro, coisas do tipo, uma criança, ela anotou o nome dela num balão e ela soltou esse balão. E aí esse balão subiu aos céus e aí desceu. E aí quando desceu, desceu na casa de uma outra criança que por um acaso era irmão gêmeo da primeira criança. Eles haviam sido separados no nascimento
não se sabia disso. E aí elas vieram se conhecer. E aí depois descobriram toda a história das duas. E você pensa, caraca, mas qual é a chance disso acontecer? Absolutamente impossível. Mas não é impossível. Dentro do campo de probabilidades da estatística existe uma chance muito pequena. E a chance muito pequena ali aconteceu. Um outro exemplo é um passageiro que ele pega um táxi num determinado dia e ele sofre um acidente. No outro ano, o mesmo passageiro pede um táxi, vem o mesmo táxi, e aí ela vai para o mesmo lugar, e aí ela sofre um acidente. No mesmo dia do ano anterior, no caso, né? Mesmo dia do mês. E quem bate no carro é a mesma pessoa que bateu anteriormente. É o tipo de coisa que quando você conta para alguém não dá para acreditar. Mas aconteceu, está documentado, e a explicação pragmática para isso é simplesmente que a probabilidade existe. Quando você pensa em infinitas variáveis, em algum momento essas coisas vão acontecer. Quando a gente vem para coisas mais palpáveis, é simplesmente a ideia de que em toda transação econômica que está acontecendo no mercado, em algum momento alguém vai precisar estar no lugar certo, na hora certa, com a ideia certa, essa pessoa vai ter um negócio e esse negócio vai dar muito certo. Ainda existe a questão do mérito de que a pessoa precisa estar ali, precisa estar com um negócio, mas esse sucesso estatístico ele é responsável por 80% dos negócios que são bem-sucedidos, que muitas vezes a gente está olhando e que tem consciência e que estão no nosso dia a dia. Então pensa naquele supermercado que é famoso na sua cidade, naquele restaurante que é famoso, naquela construtora que é famosa. Todos esses pequenos negócios locais que não são tão pequenos assim. Em alguns casos eles passam ali centenas de milhões de faturamento anual, mas que eles foram construídos muitas vezes por um fundador diligente, que tinha ética de trabalho, tinha um bom produto, mas ainda assim era uma pessoa que estava no lugar certo, na hora certa. Se você, assim como eu, quer alcançar o sucesso, mas não está disposto a esperar pela sorte ou por uma variância estatística, ter consciência disso é extremamente importante para que você trace um plano para que você possa seguir esse plano, maximizando a sua chance de sucesso, simplesmente para não ficar à mercê das probabilidades. E é exatamente sobre isso que o Bennett vai falar. O quarto tipo de sucesso é o limiar de Bennett, que eu chamo assim, por causa que a teoria veio do Bennett. E aí o limiar de Bennett é um lugar onde você está maximizando essa chance de ter sucesso. E aí para mim isso foi extremamente importante, porque eu não quero simplesmente trabalhar e esperar que a sorte aconteça. A minha família não pode esperar isso, os meus filhos não podem esperar isso. Então eu tava ali tentando entender, tipo, cara, como é que eu faço para não ter certeza, né? Porque quando de novo a gente volta para probabilidade, a gente tem a probabilidade negativa também. Tragédias acontecem, acidentes acontecem. Eu posso simplesmente sair de casa amanhã e ser atropelado. Então você nunca consegue ter 100% de certeza que você vai chegar em algum lugar, mas maximizar a probabilidade de que aquilo aconteça. Se você também tem essa necessidade de ter essa certeza maior de sucesso, eu acho que o quarto nível, quarto tipo de sucesso vai te ajudar bastante. E aí o terceiro tipo de sucesso é o sucesso comprado. No período que eu morei ali em São Paulo, bem ali no núcleo de São Paulo, no mercado financeiro, mercado de startups, esse era o maior tipo de sucesso que eu vi ali. Que, de novo, esse tipo de sucesso também tem mérito envolvido, mas ele não pode ser replicável, pelo menos não podia ser replicável pela minha realidade, que é o tipo de sucesso onde você literalmente compra o sucesso. Então imagina que você... Eu lembro que eu vi isso no Fantástico, se não me falha a memória. Uma menina que ela queria ser youtuber. E aí os pais, apoiando o projeto, contrataram um editor de vídeo, montaram um cenário, contrataram alguém para ajudar ela com o roteiro, algo ali em torno de
vai, 20 mil reais de setup mais 5 mil reais de custo fixo mensal. A probabilidade dessa pessoa dar certo, se ela tiver a capacidade técnica e competência, não estou falando aqui, de que ela pode simplesmente desistir, mas pensa numa pessoa que está fazendo o que tem que fazer, que tem acesso a esses recursos e a mesma pessoa que não tem acesso a esses recursos. É óbvio que a pessoa que tem acesso aos recursos, ela tem uma probabilidade de sucesso muito maior. Só que você não pode simplesmente replicar o tenho pais ricos que acreditam no meu projeto. Ou se você pega uma pessoa que tem acesso a um fundo de investimento, uma pessoa que pode pegar dinheiro de algum conhecido para abrir o próprio negócio. Ainda existe o mérito de fazer aquilo acontecer, mas sem aquela condição necessária ali, aquela pessoa não teria construído o que construiu. E a gente pega alguns dos principais empreendedores do mundo, o próprio Jeff Bezos recebeu, se não me falha a memória, foram $200 mil do pai para abrir o primeiro negócio. Isso tira o mérito do Bezos? Não tira o mérito do Bezos, mas se você não tem um pai que tem $200 mil que vai te emprestar para você abrir o teu negócio, você não pode partir daquela realidade para projetar o seu próprio caminho, porque você não consegue partir do mesmo ponto. Eu estou tentando ir sendo um pouco repetitivo aqui, mas é porque hoje no mundo da internet é muito comum a tentativa de tirar o mérito das outras pessoas. A ideia de que bilionários não deveriam existir, de que herdeiros não deveriam existir, de que eu não tenho o direito de, tendo construído patrimônio, facilitar a vida dos meus filhos. E a ideia aqui não é tirar o mérito. Tô sendo repetitivo nisso porque tem até um outro vídeo aqui no meu canal onde eu falo sobre como é muito fácil que a gente tente viver entre extremos, e aí os dois extremos que existem aqui é meritocracia a qualquer custo, então se esforce que você pode chegar lá, e se alguém facilitou o teu caminho, então você não presta. E a ideia desse vídeo aqui é justamente traçar um caminho do meio, separando onde, cara, existe mérito, mas aquela situação específica não pode ser replicada, e encontrar onde que você pode entender onde tem um tipo de sucesso que se aplique à sua realidade e construir um caminho a partir dali. Então, por isso que eu estou sendo um pouco repetitivo na ideia de que essas pessoas são boas, essas pessoas são competentes, essas pessoas são trabalhadoras, essas pessoas precisaram entrar no campo de batalha para conquistar. Ainda assim, eu acredito que para a gigantesca maioria das pessoas, olhar para esse tipo de sucesso pode ser um erro na própria vida. E aí a gente chega no final ao quarto tipo de sucesso, que é o que eu chamo de limiar de Bennett. O tipo de sucesso que o Bennett vai propor, ele é em alguma medida uma mistura de todos os tipos anteriores, mas onde você deixa de olhar para as condições anteriores e você passa a construir essas condições na própria vida. Então o Bennett vai dizer que você precisa fazer tudo aquilo que pode ser feito para que você entre numa camada, que é o que eu chamo de limiar de Bennett, onde você está pronto para que as oportunidades batam na sua porta. Alguém disse que a sorte é quando a oportunidade encontra uma pessoa preparada. Isso é um pouco do resumo do que o Bennett vai tratar, que é: eu preciso construir as habilidades, eu preciso construir a personalidade, eu preciso construir os meios, às vezes até a empresa, para que em algum momento, quando a oportunidade chegar, eu possa agarrar essa oportunidade. E aí, muitas vezes as histórias de sucesso do dia para a noite que a gente escuta, elas têm esse aspecto. Você olha uma pessoa que ela passou 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos fazendo a mesma coisa todos os dias, e em algum momento tem aquela virada de chave. Aí você pensa assim, nossa, mas por que 7 anos de trabalho geraram um retorno X e em algum momento, um dia a mais de trabalho fazendo exatamente a mesma coisa gera um retorno 100x? Porque aquela pessoa estava no limiar de Bennett. Ela não estava trabalhando aqueles 7 anos para chegar lá.
ela estava trabalhando aqueles 7 anos para que em algum momento a oportunidade aparecesse e aí ela pudesse dar aquele salto exponencial. E aí praticamente todas as histórias de sucesso dentro desse modelo que é replicável, você vai ver que eles têm esse padrão. É uma pessoa que passa vários meses, vários anos trabalhando em todas as variáveis para que em algum momento tenha essa pequena virada de chave. Só que essa virada de chave não aconteceria se a pessoa não estivesse dentro do limiar de Bennett. A ideia também aqui é muito a ideia de que você precisa fazer o melhor com aquilo que você tem hoje. Porque quando você começa a se movimentar, as coisas começam a acontecer. E muitas vezes a gente tem a tendência de assistir a primeira parte desse vídeo, pensar ali em todos os tipos de sucesso que não podem ser replicados e pensar, pô, se 95%, tô jogando um número aleatório aqui, dos casos de sucesso que eu vejo não são replicáveis, então, pô, pra mim é muito difícil. Então, pra mim não dá. A ideia aqui é justamente o contrário, é entender que, cara, ok, eu tenho ali 5%. E eu não posso depender da sorte, porque a minha família precisa que eu vença. Logo, eu vou fazer tudo aquilo que é possível para maximizar as probabilidades e permanecer nesse nível de excelência que é o limiar de Bennett, porque em algum momento a oportunidade vai bater na minha porta e aí eu vou conquistar aquilo que eu estou buscando. E aí isso entra em tudo aquilo que eu venho falando aqui e que a ideia é abordar mais desses vídeos que pô, você precisa ter a consistência, você precisa ter o aprendizado, você precisa estar errando e aprimorando, você precisa transformar e trabalhar na sua personalidade. Você entra dentro desse nível de busca por aprimoramento pessoal em todas as áreas possíveis, porque você precisa maximizar todas as áreas para aumentar a probabilidade de que quando a oportunidade apareça, você tenha a possibilidade de conquistá-la. E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, cara, isso faz muito sentido. Porque eu lembro que um dia eu estava vendo uma palestra de uma menina fantástica. Acho que ela tinha recebido 50 milhões de investimento numa empresa com 21 anos, se não me falha a memória. E eu tava lá prestando atenção no que ela tava falando e anotando e tentando entender qual que era o segredo ali para ela ter, cara, com 20 anos construído uma empresa que levantou 50 milhões. E aí eu tava ali prestando atenção. E aí foi construindo a tensão ali da história, porque todo empreendedor, todo mundo que tem sucesso na vida, em algum momento as coisas quase dão errado. E aí ela chegou num momento onde eu pensei assim, cara, aqui tá uma sacada que, a hora que ela falar, talvez isso aqui mude o meu jogo. E aí ela diz assim, e aí eu peguei o telefone, liguei pro fulano de tal, e o fulano de tal me apresentou uma outra pessoa. E aí deu certo. E aí eu parei, e eu vi que as pessoas que estavam ali prestando atenção não perceberam. E aí a história dá certo e é muito maravilhoso e é fantástico e é uma menina que, de novo, tem muito mérito. Mas aí eu cheguei no final da palestra e falei assim, fulana, parabéns, história fantástica. Sucesso. Mas teve uma hora ali que você falou que você ligou pro fulano de tal, tipo, como é que foi essa parte? Dá uma aprofundada pra mim. Porque se eu tivesse no seu lugar, eu não teria conseguido ligar pro fulano de tal porque eu não tenho o número dele. Ou se eu tivesse conseguido o número dele, talvez ele não tivesse me atendido. E aí ela contou pra mim que o pai dela fez o PM, que é provavelmente top 3 escolas de negócio do mundo. É um curso só para grandes gestores e grandes empreendedores, que é em Harvard. E lá o pai dela conheceu esse cara e é amigo do pai dela. E aí ela pediu pro pai dela o contato e o pai dela passou. E aí, de novo, você mais insistente, longe de tentar tirar o mérito dela. Mas aquele cenário de sucesso não pode ser replicado porque meu pai não fez o PM. E eu não teria a probabilidade de abrir as portas como ela conseguiu abrir. Se ela não tivesse um bom negócio, não teria adiantado nada o telefone. Mas ainda que ela tivesse um bom negócio sem o telefone, ela também não teria chegado lá. Então, foi olhando para essas coisas que eu pensei, ok, não é por aqui o caminho.
Chuto que talvez eu tenha sido a única pessoa que assistiu aquela palestra que não saiu dali pensando, consigo fazer o que ela fez. Mas eu não consigo fazer o que ela fez, porque a realidade da onde eu venho, a realidade de não ter apadrinhamento, de não ter networking, de não ter uma família rica, de não ter nascido numa capital de negócios, me faz ter limitações, que eu preciso olhar para essas limitações para a realidade, para que eu consiga construir o meu sucesso e a minha jornada completamente do zero e sem depender da sorte. Acredito que um pouco desse trabalho que eu estou fazendo aqui também é passar um pouco desse conhecimento para outras pessoas que talvez olhem e pensem, tipo, caraca, eu tô sozinho nessa, entendeu? Eu vou precisar lutar aqui contra todas as probabilidades para ser o primeiro da minha família que vai ter sucesso, que vai ter um casamento estruturado, que vai trazer segurança financeira para a família, que vai começar a construir um legado para que a partir de mim, talvez meus filhos e os meus netos, as pessoas possam olhar e falar assim, nossa, mas o que aquela pessoa ali fez é irreplicável, porque olha o pai do fulano, olha o avô do fulano. Então, eu acredito muito no sistema atual de sociedade que a gente tem. Eu costumo dizer que eu sou um capitalista convicto. Não acho que seja errado que essa pessoa tenha um pai bom, porque eu quero poder proporcionar isso para os meus filhos. Quero proporcionar para ele portas e acessos e conhecimento e estrutura familiar que outras pessoas não têm. Eu acho que é exatamente esse o mérito. Mas, no caminho até lá, a gente precisa ter consciência de da onde estamos vindo para que a gente não crie uma ilusão, que é o que eu falo também no vídeo que eu acho que eu postei ontem sobre 3 coisas que você precisa fazer para alcançar o sucesso, que é entender, cara, dentro do meu contexto específico, qual é o preço que eu preciso pagar? Quais são as alavancas que eu preciso buscar para que então eu consiga chegar lá? Essa é a ideia. Espero que tenha te ajudado. Obrigado.